Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos iniciar o módulo 3, capítulo 5, Diversidade Natural e Regiões do Brasil. O Brasil é um país de grande diversidade, seja ela natural, cultural, social, étnica, porque ele é um país de grande dimensão territorial. Nós vamos analisar inicialmente uma diversificação e uma variedade, né, nas paisagens. Por quê? Porque nós vamos passar a observar as vegetações nativas. Então, a diversidade de paisagens do Brasil é resultado da interação de fatores ambientais, como o clima, o solo, o relevo, a hidrografia, a altitude e outros. E isso faz com que tenhamos, em grandes partes do Brasil, como você pode visualizar aqui no mapa, vegetação nativa daquela região. Aqui nós temos a floresta amazônica. Você vai observar aqui de alaranjado, nós temos o cerrado. Esse verde mais claro é simplesmente a floresta tropical ou Mata Atlântica. Você tem aqui ao sul os campos, você tem a Caatinga, o Pantanal, e hoje nós vamos ver uma síntese de cada um. A floresta amazônica. Ela se desenvolveu em razão de chuvas abundantes e das temperaturas elevadas durante o ano todo. A área que ela ocupa corresponde a 59% do território brasileiro. Essa região abriga 10% de todas as espécies do mundo. E muitas espécies animais e vegetais que estão na floresta ainda são desconhecidas ou não foram catalogadas. Aí nós temos a caatinga. Ela é resultado de temperaturas altas e pouca precipitação, ou seja, pouca chuva, presente no interior da região Nordeste. Essa vegetação é composta de cactos e plantas arbustivas com espinhos, adaptadas ao ambiente seco de clima semiárido, porque esses espinhos e poucas folhas nessas plantas vão conservar a água em sua estrutura. Em seguida, nós temos o cerrado. O cerrado, nós que vivemos aqui na região centro-oeste, ele faz parte da nossa vegetação nativa. Então, o cerrado ele está presente em 24% do território brasileiro e é formado por extensas paisagens como árvores e arbustos espaçados, né? Eles não ficam pertinho um do outro. E ainda tem a vegetação rasteira, que é o capim. São resistentes às queimadas naturais. Por devido ao clima seco, nós sabemos que de abril a setembro acontece muita queimada na região do Cerrado. E depois essas plantações voltam a brotar na época de chuvas, que é de outubro a março. Mata dos Cocais. Encontra-se em área de transição entre o clima úmido da floresta amazônica e o clima semiárido da Caatinga. O que nós vamos observar que é composta por palmeiras de babaçu e de carnaúba. E de tudo se aproveita, né? Extrai o coco, a madeira, o caule, as folhas para a produção de fibras utilizadas em artesanato. Então, é uma riqueza. E apesar de nós conhecermos como Mata dos Cocais, também é conhecida como Mata do Meio Norte. Depois nós temos aqui os campos. Os campos, formados por vegetação herbácea, como as gramíneas. Os campos situam-se nos estados do sul, clima subtropical, área propícia para a prática da pecuária. Nós vamos ver que essa vegetação no sul, ela vai trazer para nós uma grande criação do gado bovino, né?
Aí vem a vegetação do litoral, que nós chamamos de vegetação litorânea. São variedades de espécies encontradas ao longo da faixa costeira. Restingas é uma vegetação de plantas rasteiras e algumas arbustivas, é aquela que fica bem próximo ali à areia, perto da praia. E os manguezais, que são árvores de longas raízes adaptada à salinidade. E nos manguezais, o que a gente vai verificar de diferente é que os manguezais, geralmente, eles estão em ambiente que é próximo a foz de rios, que deságua no mar, porque ele é o manguezal é uma vegetação que tem água doce junto com a salinidade da água do mar. Em seguida, nós vamos ver algumas fotos, né, de tipos de vegetação do Brasil. Aqui não tem todas, mas nós temos alguma. Essa aqui é a nossa, o Cerrado. Essa aqui é a do Sul, os Campos. Do Nordeste, a Caatinga. Nós temos aqui parte da floresta amazônica, destacando a quantidade de rios. Aqui é a Mata Atlântica, que é no litoral. E aqui a Mata dos Cocais. Então, são tipos de vegetação brasileira. Em seguida, nós vamos continuar a floresta tropical. Ela se estende por todo o litoral do Nordeste até o sul do país, também chamada de Mata Atlântica. O Pantanal é uma vegetação que se desenvolve na maior planície inundável do mundo, situada na parte oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nós vamos ver que o Pantanal também, ele reúne espécies típicas de outras vegetações que estão ao seu redor. Nós temos, então, no Pantanal, vegetação da Caatinga, da floresta amazônica e vegetação do Cerrado. E o que a gente observa, que apesar dessas grandes variedades que nós temos de vegetação, nós vamos notar também que há alterações de vegetação natural no Brasil devido à interação entre sociedade e natureza. Então, a sociedade traz transformações a essas vegetações naturais. Podemos notar transformação na vegetação original do Brasil devido ao processo de urbanização, atividades agropecuárias, avanço das fronteiras agrícolas. Então, olha só, o Cerrado ele é ameaçado pela pecuária extensiva, que o gado está solto, né? Pelo cultivo de soja, tira o cerrado para plantar grandes lavouras de soja. E com isso, o uso também de agrotóxicos. A Mata Atlântica, ela sofreu também o processo de industrialização e urbanização. E a floresta amazônica sofre com mineração, os madeireiros que retiram a madeira de uma forma clandestina e o avanço da agricultura e da pecuária, ou seja, da agropecuária. Agora, o que nós vamos ver é como esse país cheio de vegetações naturais, ele é dividido em regiões. Então, nós vamos ver inicialmente que frequentemente as pessoas atribuem diverso significado à palavra região. Por exemplo, a região mais fria do Brasil, a região mais quente, a região de rios, a região do corpo. Então, a palavra região, ela é usada é um termo empregado, em geral, para diferenciar uma área da outra, independentemente do seu tamanho. Então, aqui nós temos a regionalização do Brasil, ou seja, a divisão do Brasil em regiões. Esse primeiro mapa aqui, é uma regionalização diferente dessa segunda. Então, veja bem, por que a gente divide um país em regiões?
As regiões são criadas com base em critérios previamente definidos e agrupam áreas que apresentam aspectos comuns ou semelhantes. A primeira divisão que eu disse para vocês, essa é a do IBGE. O IBGE considerou as características naturais, econômicas, culturais, semelhantes entre os estados. E você percebe que na divisão do IBGE, na regionalização do IBGE, eles respeitam os limites dos estados. Você não tem nenhum estado aqui pela metade. Então, o IBGE ele criou essa divisão, é a divisão oficial, é a que nós vamos trabalhar, né? Primeiramente, nós vamos estudar a região norte, e nós vamos estudar as 5 regiões do IBGE. Então, nós temos região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Já essa outra divisão, não tem ela no livro, mas é uma informação para vocês, é a divisão, a regionalização feita pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, em 1960. Essa regionalização dele é conhecida como regionalização geoeconômica, que divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais. Eu tenho, então, a Amazônia, eu tenho o Nordeste e eu tenho o Centro-Sul. Aqui nessa divisão, nós fazemos parte do Centro-Sul. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Não considera a divisão política entre os estados, obedecendo somente a critérios econômicos e sociais. Por isso, você vai ver aqui, ó, Maranhão está dividido entre uma parte da sua regionalização é da parte da Amazônia e a outra do Nordeste. Como você vai ver Mato Grosso, Tocantins, essa é uma outra forma de você regionalizar o Brasil e encontrar alguns livros com essa regionalização. Boa aula para vocês, leem com atenção, estudem e fiquem com Deus.